Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live desse ciclo de encontros do lançamento do mini manual de Auto Amor e Cuidado, Seu Amor a Si. Eu estou super contente com a convidada da noite, que é a Tânia Zacarias, a TT. É uma honra estar com ela aqui hoje. Ela é uma alma bem antiga, com saberes assim infinitos. Cada vez que eu olho o Insta dela, eu fico encantada com mais coisas desconhecidas e eu sou mega buscadora, então é incrível ver essas trocas. E eu estava contando para ela que ela me transborda muito amor, até pelas redes sociais, dá para sentir a energia dela, assim, de transbordamento, esse feminino. Que eu sei que foi uma busca, né, uma jornada de transformação interna, se conectar com esse feminino mais profundo, e dá para ver claramente o quanto que essa relação com as plantas, com a terra, consegue de fato cumprir um ciclo, né, de realização na sua vida, hoje te trazendo a abundância, a prosperidade e realização do seu ser, né, de estar conectada com a sua missão. Uma curiosidade que eu queria contar para vocês é que há alguns anos eu estava com a TT passando o Réveillon na Bahia, em Piracanga, e eu lembro que ela ficou sabendo de uma bruxona que ficava em Serra Grande, que entendia muito de aromaterapia, e ela, nossa, eu vou para lá agora aprender. E era algo assim que estava incipiente nela, ela ainda trabalhava numa agência de inovação, e aí rolou essa transição e agora é essa vida mesmo, né? Que você começou de verdade a encarnar e eu te sinto cada vez mais alinhada e é muito bonito de ver, então é uma honra mesmo aqui. Que linda! E eu vou dar uma pequena introdução, porque eu gosto sempre de que a gente possa, né, ir navegando com o que emerge aqui, também com as perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas pelo chat, fiquem à vontade. E eu vou começar da forma que eu comecei as últimas duas lives, só dando uma contextualização do que é autocuidado, segundo os princípios da saúde integrativa, né? Porque fala-se muito desse tema hoje em dia, mas na grande maioria das vezes de forma bastante superficial, né? Sem entender que não é só o skincare, que é algo muito mais profundo, que vem de dentro e que transborda, né? Então, de acordo com os princípios internacionais da saúde integrativa, o autocuidado ele tem 3 princípios básicos que a gente não pode esquecer quando a gente pensa em promover a nossa própria saúde a partir da aprendizagem e da autonomia, que são cuidar, cuidar-se e ser cuidada, né? Porque é muito importante a gente cuidar do nosso entorno, é muito importante a gente se cuidar com autonomia e é muito importante a gente permitir que as outras pessoas ao nosso redor também nos cuidem, né? Que isso, para nós mulheres, aqui só tem mulheres hoje, é uma grande dificuldade, né? A gente cresceu numa sociedade em que a gente precisou durante muito tempo mostrar que a gente é forte, mostrar que a gente é capaz e às vezes simplesmente permitir que a vida nos dê abundância, que a vida nos dê mimos e prosperidade é algo muito difícil, né? Porque uma crença inconsciente de não ser merecedoras de amor ainda é muito presente na nossa sociedade e dita muito ainda a voz interna com que a gente lida com as coisas no dia a dia, muitas vezes carregando culpas desnecessárias, remorsos, mágoas, enfim, emoções que acabam barrando o nosso desenvolvimento e a nossa potência, né? Então, eu vou convidar a Tânia aqui para contar para a gente um pouquinho de como ela se posiciona hoje no mundo. Bom, para mim ela é uma fadinha, né? Mas, como que é o trabalho dela, qual o formato que ela realiza,
para ficar um pouquinho mais palpável. E aí eu já queria fazer o convite para você contar um pouquinho da ciência da aromaterapia, porque ainda no debate médico é um tabu a aromaterapia ter sido aprovada como uma técnica integrativa dentro do SUS. Mesmo existindo muita pesquisa a respeito, ainda tem médicos que não acreditam nos efeitos, e eu particularmente sou completamente adepta, mesmo antes de te conhecer, né? Sempre me beneficiei muito do poder das plantas, porque eu tive asma a minha infância inteira, então agrião para bronquite, eucalipto, sempre presente na minha casa, já era uma sabedoria ancestral, e eu percebo que essa desconexão que a gente tem com a natureza, né, como algo comum na sociedade, faz com que a gente duvide até do que é muito antigo e ancestral, né? Então, te passo a palavra, conta aí um pouquinho pra gente quem é você e um pouquinho dessa sabedoria. Bom. Bem-vinda, Ceicinha! Oi, querida! Bom, gente, boa noite. Obrigada, Gabi, pelo convite, por essa introdução assim tão honrosa. É uma delícia estar aqui, falar, trocar sobre isso, né, em vários mundos. De fato, assim, minha história é uma história longa, né? Isso que a Gabi falou da agência, desse feminino, né? É uma jornada longa, como boa parte dessas. Acho que de todas as jornadas de transformação, eu nunca vi atalho nesse caminho, né? Mas eu sou filha de uma aromaterapeuta. Então, os óleos essenciais, eles estão na minha vida há muitos anos, assim, né? Desde muito nova, para dormir, para acordar, para digerir, para estudar, para não sei o quê, para o humor, para melaleuca, para isso, lavanda para aquilo. Nunca imaginei que você fosse ser parte do meu caminho, até de fato um grande processo, aqueles processos de transformação da vida. Minha mãe fez a passagem, acabou um relacionamento, sei o quê, eu entrei no negócio, perdi uma grana, quebrei, aquelas doideiras, um mioma no útero. Nesse momento foi quando eu, né, percebi, eu fiz um exame e tava com um mioma de 7 centímetros no útero. E aí eu parei e falei, putz, agora tem alguma coisa aqui que é real, oficial, eu vou ter que mudar. Porque eu sou bem ariana, né? Sou bem cheia de fogo no meu mapa, então eu sou bem. Eu adoro que falar uma fadinha, porque eu sou um capetinha. É, assim, de muita energia yang, né? E quando o mioma ele veio, eu falei, agora a minha solução para as coisas é sempre fazer alguma coisa. Então, se eu tô com algum problema, eu faço alguma coisa. E eu falei, esse mioma não vai ser fazendo. E aí, enfim, foi uma super jornada. Foi quando eu me conectei numa noite de Natal, comprei um monte de óleo, de vela, de não sei o que, fiz um super ritual e foi de lá que nasceu o primeiro, o que hoje é a linha dos elixires. Eu tenho um laboratório ateliê herbal, que é a Yami, e lá eu trabalho, né, com várias vertentes, assim, dessas medicinas naturais, mas principalmente da aromaterapia e da espagiria, que é a farmácia egípcia, que é essa bruxona que eu fui atrás dela na Bahia. Quando eu fiquei sabendo que existia uma coisa que era a farmácia ancestral egípcia, eu fiquei louca, fui atrás dessa mulher e ela me apresentou esse mundo, enfim. E aí foi realmente um grande portal de sair da minha vida corporativa e me dedicar. Eu já tocava no paralelo, então era aquela coisa, vida de agência de dia, feitio de elixir na noite e na madrugada, e aí foi quando tudo mudou. Mas foi eu falo desse momento do mioma porque eu senti claramente ali que tinha algo dentro. Eu falei, tem algo no meu centro da criação e gestação que eu não tô dando vazão e tá embotando. No meu caso, tá, gente? Eu não acho que isso é uma resposta para miomas, né? No meu caso. Eu falei, estagnou. E eu preciso dar vazão de outro jeito, né? E aí foi a descoberta e o florescimento desse mundo. E foi muito usando, né? Depois disso, sei lá, há 6 meses usando Elixir, o mioma sumiu. Então, eu acho. Esse acho que é mais ou menos a história. Hoje eu trabalho, né, tenho a Yami, tenho os Elixirs, faço eles personalizados, acabo dando curso também, ensinando um pouco sobre isso e trabalhando com a farmácia egípcia. Mas eu acho interessante, assim, pegando um pouco desse fio científico, né, que a Gabi fala, porque
A minha linha de trabalho é muito ritualística. A minha história com as plantas ela é muito mágica e muito ritualística, né? Tudo nasceu numa noite de Natal, de uma forma super autodidata. E aí eu fui estudar, então, um processo muito intuitivo, que depois eu fui ancorando no conhecimento, que eu acho uma coisa fundamental. Mas eu não sou... talvez eu não seja a pessoa mais científica do mundo, assim, para falar, porque para mim ter que pensar em provar cientificamente é quase ter que provar que eu tô viva, assim, sabe uma coisa que é de um lugar tão claro assim, embora eu reconheça e acho super válido os estudos científicos para a gente compreender as multiplicidades, né? E hoje tem vários estudos nesse sentido de uso né, de efeitos colaterais, né, no tratamento de efeitos colaterais do câncer, né, nos sistemas hormonais femininos e tudo mais. Só que uma coisa que eu acho muito interessante disso, que vai um pouquinho para além do científico por si só, tem um aspecto que traz um pouco de desafio nessa comprovação científica, que é a complexidade química de um óleo essencial. Então, assim, quem estuda um pouquinho mais, talvez já saiba disso, quem não é tanto desse mundo, que, né, acho que a ideia é falar para todos. Então, um óleo essencial, gente, não é um óleo. Óleo essencial não é um graxo, é uma partícula volátil, né? A gente chama de óleo essencial, mas não é graxo. Essa partícula, ela é muito complexa quimicamente. A composição de um óleo essencial, ela é complexa e isso torna muito desafiador vários estudos científicos, por causa das definições de parâmetro. Além disso, ele trabalha no nosso sistema límbico, o que quer dizer que não passa por uma organização racional do processo do óleo essencial dentro da gente. Dos nossos 5 sentidos, o olfato é o único que não passa por uma organização racional. Então, ele vai direto ali, né, para sua caixa preta das emoções, e estabelece uma relação muito íntima entre as pessoas. Eu sempre falo isso, eu falo, a hora que você respira uma planta, ela provavelmente vai chegar em lugares dentro de você que nenhum ser humano, por mais íntimo que seja, vai chegar, que é dentro do teu sistema límbico. E é lá dentro que ela vai trabalhar, entendeu? Então, assim, é uma relação tântrica praticamente, assim, de intimidade mesmo. E medir o que acontece ali é muito difícil. Tanto quando você tem uma substância, quanto quando você tem duas, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem bergamota é uma coisa, quando você tem alecrim é uma coisa, quando você tem alecrim com bergamota, isso é uma terceira coisa, que não é nem alecrim e nem bergamota. Então, existe uma complexidade nisso, que eu acho que acho que tem duas formas de ver, ou talvez tenham mais, mas assim, eventualmente tem duas formas de ver. Uma que é falar, então não dá para medir, logo não rola. E tem uma outra que é a forma como eu acabo vendo naturalmente, que é entender que a planta é um ser vivo. E quando eu falo disso, eu não estou mais falando só de moléculas que operam no meu hardware, como o Amit Somi falou hoje de manhã maravilhosamente na live dele, né, sobre substâncias expansoras de consciência, sobre LSD versus ayahuasca, por exemplo. Quando você trabalha com uma partícula feita, ela faz conexões no hardware. Quando você trabalha com um elemento vivo, ele trabalha no software. Então, a planta, a gente vê ali que a planta ela é viva. Então, eventualmente, eu não consigo encaixotar ela numa coisinha, da mesma forma que, como aí a farmácia egípcia olha todos esses reinos, você não consegue encaixotar a Tânia numa caixinha para medir a Tânia. Isso é verdade também para o alecrim, para a bergamota, para a camomila. E aí eu acho que tá a grande beleza, né, disso tudo, que é ver que aquilo que é na farmácia egípcia a ânima, né, o que a gente chama de alma da planta, é o óleo essencial, é a sua parte medicinal. Ela traz ali as características inerentes àquele ser. E isso é complexo, porque agora a gente está falando de um ser, e a gente não está mais falando de substâncias que fazem determinados efeitos numa pessoa, entende? Tem uma outra instância. Então, eu acho que tem, assim, entendo eu que pela beleza daquilo que é essa complexidade, mas assim, aí, né, mesmo com essa complexidade, tem já diversos estudos que mostram muitos dos efeitos e benefícios, né? Enfim, e vão cientificamente achando as formas de tentar medir a alma de um ser, que no caso se chama planta. Mas é difícil medir a alma de um ser, né? Nossa, muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão do olfato e direto para o sistema límbico. Isso é incrível, né? Eu acabei de lembrar que quando eu fiz a minha pós em medicina integrativa lá no Einstein,
Eu tive um professor de imunologia que estava contando sobre as pesquisas mais bem feitas do mundo. Sei lá, estava contando pesquisas aleatórias que foram sacadas geniais, assim, para ver o comportamento raiz das pessoas sem nenhuma interferência. E aí ele falou que um pesquisador fez um estudo X, não lembro mais o que era, fazendo as pessoas se encontrarem no escuro depois do trabalho sem tomar banho, para ver como que elas se organizavam pelo cheiro, para não ter interferência da mente racional. Olha que demais isso, e agora você fala isso. É muito interessante, porque a verdade é que a maior parte das decisões mais importantes da nossa vida a gente toma pelo nosso sistema límbico, né? Quando a gente está conectada, né, com as nossas emoções, o pensar, sentir e querer, aí que a gente realmente entra nesse fluxo criativo do nosso caminho, com mais satisfação, mais sentido, mais propósito. Então é muito maravilhoso esse poder de reconexão que as plantas podem proporcionar a gente, né? Isso É, e casa não só as plantas. Ah, perdão. Não, isso casa completamente com o seu processo de cura, né? Que também conta mais, conta mais. Não, eu ia falar que não só as plantas, né, gente? Esse experimento que você falou sobre a gente pode estar consciente do efeito que isso vai ter nas nossas decisões, só que a gente, na maior parte do tempo, não tá. Eu falo, gente, qual é o cheiro mais poderoso que existe? Tem um cheiro que é poderosíssimo e que você não sente ele com o seu nariz. Ele se chama feromônio. O feromônio faz você ter vontade de reproduzir com uma pessoa. Isso é cheiro. Isso é partícula olfativa entrando pelo seu nariz e você olha e fala, cara, eu quero reproduzir com essa pessoa por causa do cheiro dela que você não sentiu. E isso é tão interessante que eu vi numa apresentação da Laszlo, que é uma marca de óleos essenciais que eu respeito muito, assim. Respeito muito o Fábio, né, o fundador da Laszlo. Ele é um cara que está fazendo progressos, assim, substanciais e super importantes dentro da pesquisa científica. Ele mostrou uma pesquisa de um vírus que mostrava, era uma pesquisa sobre olfato, né, e poder do sistema límbico. Um vírus que se reproduzia sexualmente, né, ele era passado entre as pessoas sexualmente. Então, o que ele fazia? Ele mexia no seu feromônio, de forma que você começasse a exalar um cheiro mais atrativo sexualmente, para que outras pessoas se interessassem por você, e aí ele tinha mais possibilidade de reproduzir. Gente, eu fiquei uns 2 dias assim, pirada com isso. Eu falei, imagina aquele boy maravilhoso, é um vírus! Eu digo, meu Deus! É muito poderoso. Então, isso é uma coisa muito legal e que pode ser vista como uma potência e pode ser vista com uma descredibilidade, porque eu não tô sentindo nada. Tem gente que respira e sente, vê, e nananã. E tem gente que não. E tudo bem, mas isso não quer dizer que não está acontecendo, porque olha o que é, né? Para além dos óleos essenciais, olha o que a gente está falando quando a gente está falando de límbico e olfato, né? Então, eu acho que as plantas nesse sentido, assim, elas vão trabalhando com a gente em layers, em camadas tão grandiosas e maravilhosas que nos faltam aparatos ainda para conseguir compreender tudo o que acontece. Mas porque são muitos layers até de dimensão e sutileza. Mas só se a gente pegar um recorte do sistema límbico, né, e não entrar tanto nas minhas psicodelias espirituais e místicas, mas assim, pegar só o sistema límbico já tem um universo ali, né? A central é a central de controle das suas emoções, né, das suas relações sociais, mexer na caixa preta do avião. Então é muito poderoso, né? O nariz ele tem essa potência, falar de memórias, o cheiro é como se ele colasse, o aroma é como se ele colasse ali num fato e eles se juntam e você associa uma coisa a outra. Então ele faz parte, ele é uma parte intrínseca do processo das memórias. Então é super potente, assim, né?
E cheiros como um todo, né? Porque a gente fala de óleo essencial, pensa que é cheiro bom. Mas eu sou uma super defensora também da gente explorar os cheiros ruins, que foram domesticados como ruins. Os cheiros da visceralidade, os cheiros do corpo, né? Quando você fala de cheiro do corpo, parece que é inadequado por premissa. E é uma coisa fundamental você conseguir ir lá, passar a mão no seu sovaquinho, fazer assim, saber se você tá bem ou não, entendeu? Sentir o cheiro da vagina, que é um negócio que, nossa, né? Tem que cheirar baby wipes. Não, não tem que cheirar baby wipes. Tem que cheirar o que tem que cheirar a cada fase do ciclo, né? E isso te diz se você tá bem ou não, as secreções. Então, eu acho interessante quando a gente também fala dessas visceralidades e como elas são inadequadas de falar, porque isso conta muito sobre aquilo que a gente consegue lidar emocionalmente. Cheiro límbico e emoção tá tudo no mesmo lugar, entende? Total. Isso foi um tema assim que eu refleti muito durante essa pandemia por dois motivos, né? Eu acho que o Covid, tudo que a gente viveu esse ano, deixou muito claro o quanto que a humanidade ainda não sabe lidar com a dor, né? A gente tem um desprezo, uma aversão muito grande do sofrimento e isso acaba atraindo mais sofrimento, né? Porque a gente só lida quando bate na porta, basicamente, né? Ainda é muito no susto. E algo que me tocou profundamente lá durante a minha pós de medicina integrativa foi saber que a maior parte dos doentes, né, terminais de câncer, recebiam quase nenhuma visita de amigos e familiares. Isso me tocou muito profundamente, né? Assim, do quanto que a gente não está preparado como sociedade para lidar com a sombra e deixa ela ir se acumulando e tem nojo de nós mesmos e não quer nem cogitar a possibilidade da gente adoecer, passar por uma situação difícil, o quanto que é muito mais fácil jogar para debaixo do pano as possibilidades não tão agradáveis da vida, né? Isso tem a ver, com certeza, com a nossa relação com o nosso corpo, com a plastificação, né, da face, a forma como a gente se relaciona com os alimentos, né, que a gente crianças nem sabem mais de onde vem a comida, porque já compram ela congelada no supermercado. Toda essa relação um pouco distorcida, né, com o meio como um todo, tem a ver com a forma também que a gente lida com o que sobra, né, o que é lixo, supostamente lixo, né? Porque tem gente que diz que lixo é um erro de design, né? Se a gente conseguisse reaproveitar tudo, né? E isso é muito interessante e me faz pensar também numa coisa que eu acho que abre uma outra caixa interminável de assuntos, mas que eu acho que vale a pena, que eu tive a oportunidade de, há muitos anos atrás, e fazer alguns cursos sobre complexidade e ecopsicologia na Schumacher College, lá na Inglaterra, que é uma das instituições mais famosas de sustentabilidade do mundo, né? E na ecopsicologia, as nossas professoras eram, na maior parte, psicólogas mesmo, e quando uma pessoa era diagnosticada com depressão, alguma coisa que era sinônimo de uma energia vital mais baixa, a primeira coisa que elas faziam era ir na casa da pessoa, observar como que estavam as plantas, se as plantas ainda estavam vivas ou não. Porque elas dizem, né, que a psicologia diz que, na verdade, a nossa casa é a extensão da nossa própria psique. Se a gente não está conseguindo se cuidar, muito provavelmente os outros seres vivos ao nosso redor também não vão estar bem nutridos. E aí, te passo a palavra novamente, porque eu fico muito entusiasmada com a relação que você tem com os organismos vivos e queria que você contasse um pouco mais assim do seu dia a dia de cuidado e afeto com as plantas, como você se relaciona e até como você lida com as suas sombras nesse sentido da aromaterapia, casando tudo aqui. Não, uma vida, né? Eu acho que aí a gente entra nesse tema do cuidar, né? Que não é um tema fácil, sabe?
né, do cuidar e do autocuidado, do cuidado que a gente tem em torno, e tem as plantas, mas tem os objetos, assim, né? E eu acho que são todos extensões mesmo. Claro que os seres vivos, depois, né? Mas, de alguma forma, eu entendo isso também muito desse olhar do ciclo inteiro que você falou, sabe? Do lixo, né? Eu eu passei por um processo de mudança de casa agora, né? Saí de uma casa que foi a minha casa da infância, que minha mãe morava. Minha mãe faleceu há uns 6 anos e pouco. Eu voltei a morar lá. Aquelas casas grandes, cheias de armários, sabe assim? E aí eu saí de lá, né? Vendi e saí de lá. Meu Deus, assim, eu não sou uma pessoa acumuladora, mas não parava de ter coisa. E eu fui no processo falando, nossa, se eu for tem gente que fala, cara, mudança uma hora você desiste, assim. Eu falei, não, eu e a Mirante onde não vai sair jogando coisa fora, sabe? Fazer essas coisas. Então eu peguei cada objeto que eu tenho e falei, você vai, você não vai, e tomei todas as decisões. E ficou muito claro para mim como é limitada a capacidade de cuidar, porque assim, chega uma hora que se você passa a ter muita coisa, não tem como cuidar direito de tudo. E aí, claro, que muito ou pouco é uma questão de cada um, né? Mas eu acho que isso conceitualmente falando, né? Porque as coisas dão trabalho. E trabalho é tempo. E é investimento de energia. Então você acaba tendo que escolher onde você vai botar aquela energia, sabe? E aí eu acho um reflexo, quando a escolha de olhar o ciclo inteiro, eu acho que traz uma reflexão profunda sobre o quanto eu dou conta de cuidar até o final. Porque uma coisa é, sei lá, e taca fora, né? Enfim. Outra coisa é você ir e lavar, e separar, e ver se reciclou, e nananã, então eu acho que cuidar das coisas, essa segmentação, né, isso que você falou do lixo, eu acho isso uma coisa super séria, assim, sabe? Tanto na compreensão do ciclo da morte, do velhinho que tá no hospital, quanto na compreensão daquilo que eu compro e daquilo que eu tenho. Porque essa sensação de que a partir de um determinado momento eu posso simplesmente, tipo, deletar, é um problema estrutural mesmo que a gente tem de pensamento. E aí, hoje, agora, eu não tô com tantos seres vivos, né? Porque eu tô meio sem casa fixa. Mas isso foi uma questão, porque eu tinha um monte de planta e um gato. E aí, o que você faz com as plantas e com o gato, entendeu? Então, putz, aí pega uma parte das plantas, levei para um casal de amigos meus que topou fazer a guarda dos meus chifres de viado, que são umas entidades que tinham lá em casa, tipo, de 20 anos de idade, entendeu? Maravilhosas. Que é um casal que trabalha tem uma loja botânica, que eu sei que sabia cuidar. Aí uma outra amiga minha tinha um monte de planta de jardim, ela mora numa casa enorme. Pega todas essas plantas, leva para amiga. Essa amiga já tinha morado comigo, topou ficar com o meu gatinho, meio da minha irmã, né? Por um tempo, porque ele não dá conta de ficar mudando de casa, o Merlin. 1 mês de adaptação do gato na casa nova. Porque ser vivo dá, assim, né? Não dá pra. Ah, larga aí agora, né? Então, mas eu lido muito, eu sinto isso dentro. Então, tem esse macro ciclo, né? Que eu tava na minha casa tendo essa dinâmica, né? Muito mais com as plantas, ainda urbanas, né? Você vai para a terra é mais ainda. Mas eu tenho isso muito dentro de um ciclo menor, que é dentro desse processo ritualístico da Yami. Então, por trabalhar com as plantas, com essa coisa, eu sempre tenho muito altar, né? Eu faço as mandalas, trabalho com os banhos. Banho você não joga no lixo. Banho, quando você faz e você coa, você coloca na terra. Agora que eu tô num apartamento que não tem quintal como eu tinha, pô, é uma missão, eu tenho que descer e ir no cantinho escondido do prédio. Falei pra minha amiga que eu tô na casa, eu falei, você vai ser despejada por causa das mandingas que eu fico jogando no teu prédio. Do banho de canela, do banho de alecrim, porque essas coisas você não joga no lixo. E aí dá pra ver, nossa, começa a dar trabalho a hora que você fala, não, uma simples coisa como devolver pra terra um banho que você fez no seu apartamento, né? Então, assim, eu acho que isso para dizer que não é porque a gente está na cidade que não dá para ter cuidado, né, com esses entornos. Então, eu cuido, né, do altar, aí troca altar, aí né, coloca uma água, essa água vai para a terra. Então, eu vou me conectando muito nesse dia a dia mais urbano. Na minha casa, até então, né, eu tinha mais vasos e mais plantas para poder cuidar e dialogar.
Não conseguia ter horta de medicinais, porque meu gato fazia xixi em todas as plantas, ele simplesmente não me deixou ter, então ok, me dei por vencida, porque gato quando resolve uma coisa, ele faz o que ele quer, né? E tipo, total. Mas eu acho que isso abre esse espaço que você falou sobre o ciclo, né? A inteireza do ciclo, do autocuidado, do cuidar, do cuidar-se e do ser cuidada, né? E aí a grande planta que me ensinou um pouco sobre isso é a pitanga, que é com ela que eu tô aqui, passei o dia com ela. Essa compreensão desse ciclo, assim, né? Sobre, eu entendo hoje o autocuidado como um grande ciclo fundamental de honestidade. E vou explicar por quê. Quando a pitanga me chamou, assim, numa época, né? Isso acontece, assim, a planta me chama, assim. A pitanga me chamou e eu fui atrás do óleo de pitanga e falei com uma menina, uma destiladora da Bahia, uma guria que planta. E aí ela falou, não sei o quê, você é terapeuta? Eu falei, não sou terapeuta, mas, enfim, de alguma forma aí trabalho, né, com pessoas. Por quê? Aí uma benzedeira da Bahia que falou, a pitanga cuida de quem cuida dos outros. Eu achei lindo, né? Aí, enfim, comprei o óleo, aí descobri uma pitangueira no quintal de uma amiga, no sítio de uma amiga, fiquei lá com a pitangueira. E aí, a pitanga me ensinou que o autocuidado é uma forma de amor, assim, é um estado de amor. E o Amit falou isso um pouco hoje, né? Para ele, amor ele perguntaram para ele como ele definiria amor. E ele falou: amor é um estado de consciência, né? E a pitanga me ensinou que o autocuidado era uma forma de amor. Uma forma de amor muito fundamental e muito elevada, à medida que ela ensinava que a gente só dá o que a gente tem. E que não se autocuidar nos coloca num ciclo de carência e esgotamento. Porque a hora que eu dou o que eu não tenho, eu vou querer que alguém me preencha do que eu fiquei faltando. E eu jamais tinha compreendido o autocuidado como uma relação de honestidade, de dar o que eu tenho, e aí eu não preciso que ninguém me reponha, porque eu não dei o que eu não tinha. Eu dei aquilo que transbordou de mim. E aí a pitanga foi me ensinando, assim, um pouco sobre isso, sobre como isso é uma forma de amor, né? O self-care, assim, uma forma de amor muito elevada e de muita honestidade da gente dar o que a gente tem, né? E que aquilo que é entendido muitas vezes como um egoísmo, principalmente para as mulheres, né? Porque a matriz cultural feminina ainda é muito do pro outro, né? Sempre pro outro, sempre pro outro. Quase que você tem que ficar segurando o teu eixo próprio aqui, senão facilmente você é puxado para um eixo de outro lugar, assim. E as mães mais ainda, né? Mas como essa matriz, ela traz um olhar ludibriante. E no final, e isso provoca uma reação em cascata, num processo de carência e cobrança. Porque aí eu dou, mas eu dou o que eu não tinha. Então eu vejo esse ciclo de retroalimentação, assim, né? E achei interessante essa forma que você trouxe, assim, eu amei, de cuidar-se, ser cuidada, porque eu entendi que é isso que a pitanga faz, né? Ela, tipo, ela cuida de quem cuida do outro e traz esse ciclo inteiro. Então, acho que agora a gente está falando um pouco sobre esses ciclos inteiros que valem para tudo. Vale para a morte, vale para si mesmo, vale para os ambientes, né, e para os objetos. Faz sentido? Ou eu divaguei muito? Não, para mim, você definiu autocompaixão de maneira experiencial mesmo, né? Eu pesquiso muito esse tema da autocompaixão, né? É o que eu me aprofundei assim na vida. E a autocompaixão, ela só é possível quando a gente é capaz de olhar para os nossos recursos internos e avaliar o que eu posso colocar à disposição dos outros para não ficar sem a minha máscara de oxigênio, né? Porque é o grande lance, né? Se eu não tiver com a minha máscara, 2 pessoas vão morrer, né? Sim. Como que eu evito que isso aconteça, né? E
nós, mulheres, somos muito mais propensas a ter a fadiga empática, né? Que é o excesso de empatia pelo outro, o excesso de cuidado pelo outro e o esquecimento de si mesmas, porque a gente naturalmente é mais sensível, né? E esses limites na nossa sociedade não foram muito bem delimitados, né? A gente não aprendeu muito a falar não. Na nossa formação judaico-cristão, o não muitas vezes é associado a egoísmo, falta de caridade, sendo que é justamente o oposto, né? Quando você realmente se cuida porque você sabe dos seus limites, aprende a respeitá-los e a partir desse cuidado você começa a estar mais disponível com qualidade, com o seu melhor para o outro, aí você consegue, de fato, colocar os seus dons e talentos a serviço do mundo de verdade, não ir se arrastando pela vida, sobrevivendo, né? E me conta como que você usa essa pitanga. Conta, dá umas dicas pra gente de cuidado. Pitangas. Então, é isso assim, mas é interessante que, acho que isso que você falou, porque isso pede uma coisa que é a capacidade de lidar com a verdade do outro, né? É muito interessante quando uma pessoa fala assim, você pede uma coisa pra pessoa, ela fala, não vai dar. É interessante, assim, porque não é, parece óbvio, mas ainda não é um lugar comum, né? Ah, não, né? Coisa fala, não, isso aqui putz, eu não tô disponível para isso. Essa verdade, ela, às vezes, ela é assustadora e ela é tida culturalmente no Brasil como, às vezes, uma coisa meio grosseira, assim, meio rude, assim, né? Quando, de fato, eu acho extremamente amoroso. Porque quando a pessoa te fala, ó, mal, não vai dar, você sabe que quando ela te falou sim, era sim de verdade. Isso é uma transformação cultural muito profunda, sabe? Muito profunda e muito bonita da gente lidar com as verdades inteiras, assim, e reconhecer esses limites, né? Então, eu uso a pitanga de alguns jeitos, né? A pitanga se usa, a medicina dela tá na folha, né? O óleo essencial dela tá na folha. Então, é possível fazer chá de pitanga, banho de pitanga ou usar o óleo essencial direto, né, respirando, assim. Até dessa história nasceu um elixir, essa história da pitanga ela veio numa canalização, assim, muito linda que eu recebi da minha mãe mesmo, me ensinando isso e me passando uma fórmula, né, que acabou virando um elixir. E eu fiquei um tempão, assim, com a pitanga na minha vida. Então, gente, o banho, né, ou você banho se faz ou como se fosse um chá, né? Você bota para ferver, ali bota 1 litrão, coloca as folhas da pitanga dentro, deixa ferver. Ferver um pouquinho, abafa, espera 1 hora pelo menos, coa. O que coou você joga na terra, aí vê se não tá muito quente. E aí você pode jogar do pescoço para baixo e não se seca. Ou você macera, né? Que é pegar um balde ali, 1 litrão e ir macerando ela, macerando. Também espera sempre 1 horinha para, né, para realmente pegar, né, a medicina na água e toma um banho. O chá é igual fazer outro chá, mas tem que cuidar da dose. Eu não gosto de dar dose assim abertamente porque os seres são diferentes, entendeu? Então assim, sempre falo, vai com calma, porque o povo fica louco do chá. Não, então agora eu vou tomar 3 jarras de chá de pitanga e isso vai te intoxicar, entendeu? Porque, ai, mas é natural, gente. Veneno de cobra é natural e mata, Covid é natural e mata. Só porque é natural não quer dizer que não faz mal, entendeu? As coisas matam. Não, não, ai, nossa, eu vou fazer natural. Eu escuto isso direto, mas é natural. Eu falo, veneno de cobra também é, meu amor. E se você tomar de uma jararaca, você morre. Tipo, então, e faz pouquinho, sabe assim? Bota lá 3 folhinhas em meio litro, vê como é aquilo. Não se matem de tomar chá, mas vocês podem tomar chá. E o óleo essencial, uma gotinha na mão. Tudo bem, o certo seria você botar num óleo carreador, diluir a 2% e botar uma gotinha na mão. Mas assim, de verdade, na prática, nem todo mundo usa assim. Eu várias vezes coloco uma ou abro, e uma coisa que nunca se faz é cheirar óleo pelo vidro, tá? Porque é tão forte, mas tão forte que você não consegue processar as partículas. Às vezes eu
Só faço assim na tampinha e pronto, sabe? Não é, né, ortodoxamente, não é uma recomendação ortodoxa do ponto de vista aromaterapêutica, mas na prática, quase todo mundo que trabalha com aromaterapia faz isso, mas não fala. É... Então é assim que eu trabalho com ela e ela me traz essa energia do autocuidado, assim, de olhar e falar assim, pera, eu tô com... O copo tá cheio, eu tô tendo que dar, ou eu tô deficitária? Né? Eu acho que se a gente começar... Eu acho que o autocuidado, ele tem uma potência muito grande de se transformar e de respeitar o limite dos outros. Eu percebi isso com a pitanga. Que à medida que eu fui entendendo os meus limites, né? E aí você me perguntou de sombras, e aí, meu, eu tenho todas, né? Que todo mundo tem. Mas eu ultrapasso muito os meus limites. Tenho essa facilidade de ultrapassar meus limites, de falar sim quando às vezes era não, e depois ficar estressada. Então, a pitanga, ela foi me ensinando e eu fui vendo que cada vez que eu respeitava o meu limite de dar aquilo que eu tinha, eu me tornei muito mais respeitosa com o limite dos outros, sabe? Porque eu fui entendendo essas bordas, porque a verdade é que se você não respeita seus limites, às vezes você também não respeita dos outros. E se atropela, ou enfim. Então, com o tempo, ela foi me ensinando isso. Então, acho que são desdobramentos lindos do autocuidado que passam muito longe do creme anti-rugas, assim, sabe? Cara, a gente tá falando de amor, assim, sabe? A gente tá falando de princípios fundamentais do amor. Ama o próximo como a ti mesmo. Essa é uma medida, né? O Amit também falou isso hoje. Ele falou: se você, aquele que não se ama não tem como amar o outro, e aquele que não ama o outro não consegue se amar mais, num ciclo de abundância de amor crescente. Então, eu acho que a gente está falando aqui de coisas muito além da banalização do autocuidado pela indústria dermocosmética, sabe? Com certeza. Eu vou ler aqui os comentários da Stephanie. Ela falou: estou fazendo um estudo de yamas e niyamas, preceitos éticos do yoga. Um estudo de senti-los na prática essa semana é sobre a não violência. Faz total relação com cuidar de si e ser cuidado. Me faz pensar agora também sobre que você não pode curar o que você não se permite sentir. Total, né? Total. E uma coisa que me chamou muita atenção, e eu gosto sempre de trazer essa dança para as conversas, o quanto você sente que a aromaterapia te aproxima do seu lado feminino e do seu lado masculino? Você consegue, assim, racionalizar hoje em dia como que essa cura do seu mioma aconteceu por meio essa aproximação? Você sente que talvez te aproximou com algo que te aproximou da sua mãe até, de repente? Não sei. O que você sente que rolou, assim, dessa cura tão bonita que aconteceu na sua vida? Quantas horas a gente tem? Mais alguns minutos, mas... Ai, meu Deus! Responde isso assim? Não, muito. Não, muito, muito. Assim, é uma Tânia antes e uma Tânia depois, assim, né? Eu acho que primeiro, eu não sei nem sei se eu sei racionalizar, assim, mas assim, do feminino com certeza, porque esse trabalho sensível, né, e sutil, imagina, eu tinha 12 anos de consultoria, né? Eu fiz GV, tipo, já estava na jornada espiritual há um tempo, mas eu acho que eu aceitar, assim, eu vejo que a aromaterapia ela pode fazer os dois enquanto trabalho com óleos essenciais, tá? Então, isso e os dois e N outras coisas, porque tem plantas aí para tudo quanto é tipo de regeneração que a gente precisa enquanto características. Mas eu acho que o meu processo de trabalhar com isso, e eventualmente poderia ser com outra coisa, mas essa coisa de abrir espaço para a minha intuição, que existia, mas não manifesta dessa forma, de confiar, né, de fazer os elixirs da forma que eu trabalho, que é completamente, hoje é um processo de muito estudo, mas é onde eu respeito os rituais, assim, os rituais me conectaram com o feminino de uma forma maravilhosa, assim, né, para mim,
trabalhar com essas plantas, se eu estou trabalhando com ânimas, se eu estou trabalhando com almas, é um processo de uma eterna oferenda. Né? O meu laboratório é um grande altar, então eu fico o tempo todo nesse lugar de devoção. Devoção, amor e devoção, sutileza, amor e devoção. E isso tudo trouxe muita feminilidade. Além disso, daí eu fui morar em Bali, né? Depois da história lá da Bahia, eu fui morar em Bali. E aí lá eu fui transformada completamente pela história com 4 plantas, que foi o jasmim, o frangipane, o ylang-ylang e as rosas. Foi quando as plantas começaram a falar comigo mesmo. E essas flores me transformaram. E desde então eu falo muito sobre as flores. E eu acho que, assim, a flor é a grande vagina da natureza, né? Então, assim, ela é inerente a ela, o feminino. Né? E é interessante essa tua pergunta sobre os 2 lados, porque eu vejo que nesse caminho foi bastante desse feminino. O feminino, né? Essa conexão com o meu útero que veio, que era... Cara, tinha um laboratório e 15 elixirs para nascer daqui de dentro, né? E um processo que não para, e curso. Então, eu acho que era tudo isso que estava aqui no meu útero. E agora eu tô vivendo, nesse exato momento da minha vida, com essa mudança de casa e estrutura, uma nova integração do meu aspecto masculino. No sentido que eu tô reestruturando algumas coisas. Vocês estão me ouvindo normal? Tá. Eu tô reestruturando algumas coisas. Então, agora, a aromaterapia, o processo de trabalhar com as plantas que eu fiz, assim, completamente intuitivo. Nunca pensei em nada, nunca fiz uma conta, nunca fiz, sabe assim, só fiz. Fui indo, fluindo, nananã. E agora eu tô querendo fazer algumas construções novas com a Yami. E ela tá me pedindo algumas novas estruturas para alguns projetos serem desenhados. E aí eu olhei e falei, nossa, gente, o meu processo de desenhar estrutura, ele é antigo, ele é da minha matriz de consultoria. Como será que né? Porque é um pensamento, né? Uma qualidade mais masculina. Né? Então, eu estou fazendo um trabalho com uma pessoa maravilhosa que está fazendo toda uma estruturação financeira para eu desenhar isso para frente. E eu nunca fiz isso. E nunca fiz isso com leveza. Então, a memória que eu tenho de coisas estruturadas, ela é super rígida. Super controladora. Então, agora eu estou fazendo um trabalho com o olíbano, que é uma planta que traz muito desse aspecto da verdade divina, mas do pai divino. Então, eu estou fazendo um trabalho profundo com o olíbano para encontrar uma nova forma de falar assim, como que é uma estrutura, um pensamento estruturalmente masculino, mas que não é aquele de antigamente, que é um novo, que agora se casa com esse feminino que tá bem estabelecido, mas o masculino ficou meio, tipo, ficou defasadinho, assim, sabe? Então agora eu tô nesse movimento de aprender o que é planejar sem controlar, projetar sem me apegar, desenhar essas coisas e não ser ou 100% flow, né? Que aí eu aprendi a amar isso, né? E é gostoso isso. Mas de olhar e falar, não, pera, putz, isso aqui, nossa, então eu tenho que pensar isso aqui com 1, 2 anos. Então, eu tô agora reaprendendo o meu lado masculino para que ele esteja adequado para esse feminino que se floresceu, digamos assim, né? Então, e aí eu vou usando os olhos para me ajudar para ver o que é que tá pegando, né? Então, agora o olíbano tá me ajudando aí nesse eixo, né, dessa consciência da verdade divina do grande pai, que é um masculino bem estabelecido. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas nossa, eu acho incrível, incrível. É engraçado porque eu tô vivendo esse mesmo processo de forma distinta, mas me sinto no mesmo momento, assim, que a autocompaixão foi a minha escola, né, com o feminino. Eu também tive um mioma no útero, não foi de 7 centímetros, foi bem menor, mas acho que a minha cura foi total, me reaproximar do feminino mesmo. E aí veio o amor a si nessa cura, né? Porque os meus projetos acabam norteando as minhas curas sempre. E agora eu estou exatamente nesse momento de estruturação, mas querendo conhecer um novo masculino, né? Que talvez eu nem tenha tido referências de como ele existe, né? Então agora é o momento de criação dele dentro de mim.
e lançar o livro e, né, relançar site, faz tudo parte desse processo aí de olhar para frente também. E é interessante você trazer as plantas como seus guias, né? Seus guias de aprendizagem, como se fossem os seus mentores. A cada momento você está precisando de uma coisa, aparece uma planta nova. Isso é incrível. Não, como se fosse, não. Elas mandam e desmandam na minha vida. Nossa, muito incrível isso. Pra mim é uma galera. Assim, quando eu falo você trabalha sozinho, eu tenho uma caixa de 40 óleos, 70 óleos essenciais aqui do meu lado. Eu falei, como é que eu falo que sim? Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma galera, entendeu? Porque eu entendo elas como amigos, assim, sabe? A mesma coisa é falar assim, sei lá, se eu quiser uma amiga para uma night no carnaval, você sabe qual é a amiga que você quer? Aí você fala assim, nossa, tô precisando, tipo, fazer um rolê espiritual profundo. Aí você pensa em outra amiga. Para mim, os óleos essenciais das plantas é igualzinho. São seres, então eu falo, cara, eu tô precisando do olíbano. Meu, vem cá, me ajuda aí, brother, sabe assim, me ajuda aqui. E ele vai me ajudando, como se você ficar perto de pessoas com determinada característica, você vai aprendendo com elas vão te enviando informação pelo simples fato delas serem quem elas são. As plantas fazem a mesma coisa. Então ele vai me enviando informações, ó, é assim, é assim, é assim. Aí eu vou aprendendo. Então, sei lá, semana passada, eu fico perguntando para eles, eu falo, mas como que você funciona? Tá bom, olíbano, óleo da verdade, frankincense, todo mundo sabe que é o óleo da verdade, tá? Aí eu fico, mas como? Verdade como? Porque tem muitas verdades. Tem verdade do coração, tem verdade por desanuviamento da mente, tem verdade por intuição. Como é a sua verdade? E eu recebo muita coisa. Então, aí eu recebi um texto aí do Olíbano no fim de semana. Entendi. Aí ele, ó, eu trabalho a verdade assim. Meu grau de vibração é esse, leva numa dimensão onde não é possível existir aquilo que não é. Então, é a verdade por meio da não existência daquilo que não é. E aí eu vou aprendendo com eles igual amigos, assim. E aí é uma galera, porque onde você olhar e tiver uma planta, você tem um amigo. Até, vou falar uma coisa para vocês, que eu aprendi com a Mirra num ritual. Eu tava no ritual e aí sentei, falei, nossa, eu tô aqui sozinha, tipo, de um momento ali meio auto-piedade de mim, né? E aí eu senti a terra falando, como assim sozinha? Você tá pisando em mim. Aí eu falei, nossa, a mirra traz essa força nessa força da terra, assim, a nutrição, a certeza de ser nutrida pela terra. Isso é uma sabedoria da mirra muito forte. E eu falei, gente, é verdade. Eu tô pisando na terra. E senti claramente a terra falando, não tem como estar sozinho na terra, porque se você estiver na terra, pelo menos eu tô aqui. É isso que a Mirra... Então, quando a Mirra ensina a nutrição da mãe terra, eu falei, puta, é isso. É isso. É saber que enquanto... Falei, nossa, se você estiver sozinho num deserto, mas seu pé tá no chão, a terra tá lá. E daí eu me senti muito acolhida. Tipo, muito. Eu falei, meu, nunca mais eu vou ficar sozinha, né? Tipo... Nossa, que incrível. Eu agora, né, na pandemia, eu moro num apartamento, enfim, sozinha, entre aspas, né? E aí tava com um gatinho bebê que eu adotei 10 dias antes de toda essa revolução acontecer. E eu tava nessas, né? Dele comer as plantas. Aí eu, o que eu vou fazer para ter uma horta medicinal, né? Já que ele come todas as plantas. Daí eu resolvi fazer uma horta vertical. E um vizinho meu, que é um artista plástico que mora aqui, me deu uma mirra de presente. E agora eu tô super contente de ter essa mirra aqui, porque eu nem sabia do que se tratava, eu só vi que foi um presente que deram a Jesus, que era uma planta mais mística mesmo, de conexão, mas nossa, agora tem todo um novo significado, né, também. Não, tem mirra olíbano, né? A mirra e o olíbano, mirra, olíbano e ouro, né? E para mim tem uma grande codificação, para mim tem uma chave escondida nesses presentes, tá? Porque a mirra é a nutrição da mãe terra, o olíbano é a verdade divina do Pai celestial e o ouro, na tradição egípcia, é a analogia do coração.
Então, entendo eu que dentro desses 3 presentes, a gente está falando sobre o lugar onde essas 2 forças se encontram no centro e que trazem o ouro da onde brota todo o nosso centro do campo eletromagnético. Mas aí isso é uma outra pira. Mas a mirra e o olíbano trazem essa, né, essa combinação, assim, da nutrição da Mãe Terra, da verdade do Pai Celestial, que se encontram nesse centro desse ouro. Ai, lindo, né? Nossa, muito maravilhoso. Eu tenho tantas perguntas para te fazer e a gente já está 1 hora aqui conversando. Olha só, queria saber uma coisa um pouco mais prática, assim, para quem quer começar a prestar mais atenção nesse universo, né? Quem está aqui curiosa, tem umas cabeças balançando, como é que eu começo? Dê dicas pra gente, e uma dica que eu queria muito que você desse é sobre o descarte dos olhos também, que eu sei que é uma coisa de atenção. Enfim, como você faz hoje em dia? Ai, isso é super triste, gente, porque os fornecedores não pegam de volta. E tem que ir para reciclagem. Assim, os vidrinhos, né? Tipo, é vidro e plástico. Então você tem que lavar, separar, mas é super frustrante, assim, porque não tem como voltar, assim, sabe? E até uma coisa que eu vi, eu passei por isso, e passei inclusive por um descarte na IAMI, né, no laboratório, que eu não sabia. Foi assim, foi de acabar com o coração, mas o que acontece é que assim, óleo essencial, ele é muito difícil de estragar. Tipo, se você deixar ele aberto, ele volatiliza, mas ele demora, assim, ele dura muito, né? Então, tipo, não é uma coisa que mega estraga. Agora, quando você dilui ele no óleo base, né, no que se chama de carreador, esses óleos, eles rançam. E eles rançam, o jojoba demora bem mais, mas normalmente o povo usa, tipo, óleo de semente de uva, assim, né? Os gergelim, que são mais acessíveis, é mais utilizado. Eles rançam e eles rançam, tipo, em 1 ano e pouco. Então, se você faz muito e ele rança, não tem o que fazer, você tem que jogar fora. Eu, quando comecei, eu não sabia, então teve um momento que eu, putz, fui viajar, não sei o quê, teve um dia, eu fiz um monte de elixires, eu tive que jogar uns fora e aquilo não desgruda do vidro de jeito nenhum, foi tipo, foi super triste, assim, mas enfim. Então, a dica que eu dou é, vai fazendo de pouco, sabe? Porque às vezes quando a gente está encantado com uma planta, você acha que você vai usar 6 litros de pitanga. E não é assim, às vezes você passa um tempinho com ela e muda. Então, para vocês não perderem, né, e não descartarem à toa, eu acho que é sempre melhor doses menores, né, vai fazendo, sabe assim, e mantém vivo. E esse aqui tem que lavar, né? Eu passo na água quente, lava na água quente e separa o plástico do vidro e reciclagem. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Para começar, olha, eu acho que muitas formas de começar, mas eu acho que começar a mexer com as plantas é igual começar qualquer relacionamento. Tem que ver que tipo de relacionamento que você quer. Se você quer ficar na pista com todo mundo ou se você tá querendo casar. Acho que isso é uma primeira coisa para se pensar. Por quê? Porque dá para você, tipo, é uma questão de profundidade de relacionamento. Se você pegar a pitanga e falar, nossa, eu vou passar 1 mês com a pitanga, vou passar 3 meses com a pitanga, vou passar 1 ano com a pitanga, vou passar 3 anos com a pitanga, você vai conhecer as nuances da pitanga de um jeito diferente do que se você for lá e comprar o kit iniciático dos óleos essenciais com 30 óleos. Não tem certo e errado, mas é uma diferença entre ficar com uma pessoa no bloquinho do carnaval e casar com ela. A profundidade da relação, a forma como você vai entendendo, né, as sutilezas, para mim é igualzinho gente, assim, né? Quando você acaba de conhecer uma pessoa, você não entende os nuances dela. Depois de um tempo, você vê que quando ela olha meio assim, ela não gostou, até o ponto que você conhece uma pessoa que você fala, nossa, você pode nem estar olhando para ela, você ouve uma coisa e fala, ixi, tipo, azedou. Os óleos, eu acho que as plantas, eles têm um pouco isso, assim, à medida que você vai usando, você vai lá ler, o alecrim. E nesse sentido, eu acho a aromaterapia um pouco limitada na sua forma de compreender. Você vai ler um monte de lista técnica lá do tipo, sistema nervoso central, é bom para a mente. Cara, isso não é o alecrim, entendeu? Porque se você ler a lista da bergamota, é igualzinha e eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, pega o alecrim,
Procura uma foto do alecrim. Olha pro alecrim, entendeu? Porque o alecrim não nasceu dentro do pão de açúcar nesse vidro. Então, assim, olha pro alecrim. É a mesma coisa. Meu, fala, cara, nossa, ele é expansivo. Ele é uma árvore, né? Aquela que todo mundo sabe, mas tipo mirra. É uma raiz? É uma árvore? É uma flor? Porque, cara, uma raiz é uma raiz. Uma flor é uma flor, entendeu? Então, eu sempre recomendo sentir um pouco o que que você quer, se você quer experimentar todo mundo, que não tem nada de errado. Tem fase na vida que a gente tá solteira e a gente quer experimentar tudo, tá tudo bem. Mas, provavelmente você não vai casar. E eu acho que tem essa coisa de tipo, meu, dá um Google naquele ser, sabe assim? Olha a foto daquele ser, vê de onde ele vem. É, tipo, sabe assim? Que igual você entra no Instagram pra checar da onde veio o boy, faz igual com a planta, vai lá, dá uma stalkeada nela, sabe? Quem é? É uma raiz, é uma flor, porque isso vai contar um pouco sobre ela. E aí eu acho que é, assim, ir usando e ir convidando ela para entrar dentro de você. Quando você respira, sempre falo isso, a gente convida ela para usar. Vê aonde ela vai, ela sobe, ela desce, ela me esquenta, ela me esfria, ela me acolhe, ela me deixa ativa. Tem um quê de corpo isso, sabe assim? Eu fico enérgica, eu fico sedada. E você pode ir escrevendo um pouquinho sobre isso, mas eu acho que principalmente tomar esse tempo para respirar e ver como ela age em você vai aprimorando a compreensão, né? Para além daquilo que você pode ler. Então você pode ir lá e procurar, os efeitos da bergamota. Aí você vai ver um monte de coisa. Mas, gente, cheira a bergamota. Aí lembra da cor dela, aquele amarelo solar, né? Quando você come, aquilo se espalha. Você vai ver que a bergamota ela sobe para o sistema nervoso, porque ela é mercuriana. É diferente de algumas outras, né? É diferente do limão, que é uma planta de foco. Mas, de fato, uma é doce, outra é azeda. Então, a minha dica, eu acho que seria escolher uma planta e abrir um relacionamento com ela, sabe? Dedicar um espacinho para conhecer ela, como se fosse uma pessoa. E ir se percebendo junto com ela, porque é mais ou menos isso que acontece, assim, sabe? Isso aqui me traz tal coisa. Você sonha, talvez você tenha sentimentos. Então, essa esse aprender a se relacionar, sabe? Com um ser vivo. É um ser vivo, não é um Ah, objeto. muito Sabe assim? interessante, muito legal. Uma dúvida que eu tenho, uma vez você falou em algum story sobre a rosa, que é a vibração mais elevada entre as plantas, é isso? Uma das. É. A rosa Uma é das... uma das vibrações mais altas da Terra, a rosa. Mas a rosa, ela tem a pegadinha, ela tem uma pegadinha. Porque você fala, não, eu sempre aviso para quem vai usar rosa para não ir desavisado, achando que o povo. Porque o ser humano, ele confunde se elevar com, né, com vida, tipo, Teletubby espiritual, entendeu? Eu fui desavisada usar rosa, meu. Tomei uma tunga da rosa que eu pra não esquecer nunca mais, entendeu? Ai, vou me elevar, vou usar a rosa. E ela me jogou na quinta profundidade das minhas piores coisas não resolvidas sexualmente de luxúria. E eu fiquei tipo, meu, o que que tá acontecendo? Tipo, eu tô aqui cheia de rosa, achando que eu ia transcender, porque ela é um símbolo da espiritualidade há muito tempo. Mas o que que eu não fiz? Porque naquela época eu também não tava, né, tão ligada nisso. Eu não fui ver quem é a rosa. A rosa tem uma raiz bem nas profundas e antes de chegar na coroa, ela tem um tanto de espinho. Então, assim, ela vai te levar, ela vai. Mas ela vai te fazer passar por espinho por espinho até chegar lá, entendeu? Eu comprei uma rosa aqui do lado de casa, achei uma aberração que vem sem espinho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O povo faz rosa sem espinho. Isso aqui, eu falo, gente, é acabar com a expressão da ânima desse ser. Porque esse ser espinhudo, espinhento, e que você não arranca ela da terra facinho, não, entendeu? A rosa é delicada aqui. Porque a bicha é rock and roll, entendeu? Vai arrancar uma roseira pra você ver se você consegue com os espinhos. Ela é parruda, ela é terrena. Ela traz a gente, ela traz o espírito pro corpo, ela ensina a estar encarnado.
no corpo com suas visceralidades. Dizem que parte dos aromas, tem umas partículas que tem no aroma das rosas que tem nas nossas fezes. A planta das ciganas, das pombagiras, entendeu? Ela não vai te levar ali plena no rolê pra cima. Ela vai te trazer pro corpo para você se elevar como um todo. Então, assim, pra mim, o primeiro contato com a rosa foi, tipo assim, encarar todas as minhas luxúrias que eu nem sabia que estavam no meu porão. E aí eu entendi. Mas ela tem essa frequência. Mas é isso. Se eu tivesse olhado ela, né, ela não flutua pra cima com leveza. Ela é bem das enraizadinhas e bem das espinhentas até chegar lá. Eu teria, eventualmente, talvez tido um insight que eu tive depois só, sabe? Então, eu falo isso da rosa pra ninguém ser pego de surpresa. Nossa, super interessante, porque eu vi isso no seu story e na leitura de aura a gente usa rosas, né? Enfim, nas imagens que aparecem. Aí depois que eu me liguei, nossa, para ler aura a gente usa rosa porque conecta a gente com essa vibração do espírito, né? Aí que eu me liguei da relação e achei super interessante. Não, ela é muito poderosa, cara. É uma planta poderosa, assim, sabe? E muito elevada. Porque também tem isso. Ela é a curadora, conhecida como a curadora de todas as feridas. Porque ela te passa pelos espinhos, mas ela vem junto te dando estrutura para você perdoar. Sabe? Ela não te larga na beira do abismo, não. Mas é isso, elevar é isso, né? Ver o espinho e ir além, ver o espinho e ir além. E aí nessa vamos supor, nessa de ser uma amiga, ela fala, bom, para você chegar aqui, meu amor, que é onde eu tô, então vamos juntos, sabe? Ela vai te levando. Mas é uma planta linda, eu amo, eu sempre tenho um monte aqui, ó. Adorei. Bom, o papo é muito bom. Adoraria fazer milhares de outras perguntas, mas acho que já está na hora de encerrar. O pessoal aqui comentou também nessa dificuldade do brasileiro de colocar limite, ser grosseira. O que eu estou levando desse papo é uma curiosidade muito grande pela pitanga. Quero começar a experimentar. E é isso, hoje foi a segunda live desse ciclo de lives, ainda tem algumas 5 semanas aí pela frente. Me inspirou muito esse papo, eu estou bem animada de continuar trocando mais com você sobre autocuidado, autocompaixão. Estou até com vontade de fazer um elixir de autocompaixão, vamos ver o que sai Ai, que disso. lindo. Lindo. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todas vocês, mulheres que acompanharam a gente. Espero que vocês tenham gostado também, foi muito especial para mim esse papo. E vai ficar gravado, eu vou enviar para todo mundo, vai estar no canal do YouTube disponível. E fiquem à vontade para compartilhar com quem vocês quiserem, convidar mais amigas para as próximas lives, tá bom? Super gente, obrigada. Obrigada, Gabi. Deixa eu agradecer. Obrigada, Gabi, pelo convite. Uma delícia. Obrigada, mulheres lindas, por esse encontro. Espero ter trazido umas sementinhas gostosas aí da natureza na vida de vocês. E é isso, gente. É só convidar as plantinhas para fazer parte da sua vida que elas vêm. Elas são tudo facinha. Beijo, boa noite. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, obrigada.